a última tela que você deixar aberto antes de você... Então, aí eu vou ter que preparar para recomeçar. Aí ele agora não aparece mais para eu apresentar novamente. Ele não está na opçãozinha de apresentar agora, está como se fosse em branco. Eu não consigo clicar novamente. É porque você ainda está apresentando. Só que não está aparecendo a tela, o slide em si. Está aparecendo a apresentação de Rodrigo. Talvez como sugestão... Acho que vai agora. Eu acho que tem algum lugar que vai parar compartilhamento, alguma coisa assim. Vocês veem essa tela agora, não? Não, está preto ainda. Ainda não. Uma Geralmente dica, aparece se você embaixo alguma coisa pudesse tipo... sair e entrar, às vezes dá certo. Às vezes dá uma travada mesmo. Peraí, isso que eu vou fazer. Eu acho que está dando uma travada. Aí entrar de novo. Eu paro na apresentação. Fernandinha tá 2 vezes na tela. Isso, é porque eu entrei e a Natasha entrou no meu link para aceitar. Ela tá com uma sósia aqui, gente. Com a minha senha. Gente, cuidado com essa menina. A gente já tem que deixar no esquema para tudo dar certo, né, doutora? Porque senão tem que dar certo. Com certeza, Fernandinha. Isso aqui, quando eu faço isso, vocês veem? Não, não apareceu nada ainda, Rodrigo. Deixa eu ver, acho que agora... Peraí, que eu acho que agora vai, tá? Eu não digo esse Google Meet, eu achei complicado. Eu também não vou dar o meeting, não. Mas eu acho que agora vai dar certo. Deixa só ele carregar aqui. Você está clicando no compartilhar tela? Sim. Ele está aqui aparecendo para mim que eu estou compartilhando já e aparece embaixo para eu parar a partilha, mas eu já estou no slide. Apareceu, Rodrigo. Agora foi. Foi, chegou. Foi? Isso. Pronto. Podemos começar então, né? Rodrigo, vai em tela cheia. Tem 3 pontinhos do lado ali, ó, 3 pontinhos à direita. Ou em tela cheia e coloca o ocultar. Ah, certo. É só para tirar o recadinho, né? Para você colocar em tela cheia. Foi agora? Foi. Tá ótimo. Tinha ido? É porque eu acho que tá dando lag aqui, mas quando aparecer a tela cheia, vocês me avisam que eu começo. Aqui eu já tô pronto. Agora tá na tela cheia, tá? Pronto. Pronto? Mas de bronca. Pronto, vamos começar. Me apresentando, né? Eu sou Rodrigo. Terminei agora o ciclo da residência aqui pelo Hospital das Clínicas, da Universidade de Pernambuco. Vou apresentar aqui esse caso de pacientes gêmeos que tiveram litise biliar e alterações persistentes em enzimas hepáticas. Foi tema da minha monografia, que foi orientada aí por doutora André, doutora Norma, doutora Edmundo. Agradeço aí o convite de estar discutindo com vocês. Às vezes é meio difícil ir apresentando, olhando para a tela, eu não escuto ninguém, então fique à vontade aí para parar, perguntar. Doutora Norma, doutora Edmundo, que acompanharam aí o caso, se tiver alguma coisa a acrescentar ou comentar durante a apresentação, fique à vontade. Tá? Bom, eu vou chamar os pacientes de gêmeo 1 e gêmeo 2, porque os nomes deles são iguais, só mudam o primeiro nome e a inicial é a mesma. Então, para a gente não se confundir, eu vou começar apresentando o gêmeo 1, que é um paciente que é acompanhado há mais tempo. Na época do diagnóstico, ele tinha 29 anos, é natural de Timbaúba e procedente de Vicência, que são cidades do interior daqui do estado de Pernambuco. Solteiro, historiador evangélico. Queixa dele na época do encaminhamento era uma dor abdominal recorrente há mais de 10 anos. E aí, em 2015, quando ele começou a ser acompanhado no Hospital das Clínicas, ainda não pela hepatologia, a dor dele era com característica de cólica biliar. Tá? Era uma dor abdominal hipocondro direito,
que irradiava hora para epigástrico, hora para dorso, tinha forte intensidade. Na escala visual analógica, ele pontuava em torno de 10. Essa dor tinha um caráter intermitente, era em crises, associada a náuseas, tinha uma duração maior do que 6 horas, não tinha fator evidente de desencadeamento, como a alimentação, ele não conseguia referir uma relação relacionada a isso. E melhorava com os sintomáticos. Eu coloquei um asterisco aí, porque esses sintomáticos, algumas vezes, precisavam ser feitos de forma injetável. Então, esse paciente, ao longo desse período de dor, precisou algumas vezes ir para uma emergência, fazer uso de medicações endovenosas. E as queixas começaram desde os 17 anos. O paciente tem hábito intestinal regular. Bom, de interrogatório sintomatológico, ele não tinha nada digno de nota. Nunca teve outros sintomas maiores associados, como icterícia, colúria, acolia, diarreia, fadiga, nada do tipo. De antecedente, ele tinha um relato de estorçomose hepatointestinal, que tinha sido tratada com praziquantel recentemente, quando ele foi encaminhado para o nosso ambulatório. Não tinha outras comorbidades, negava etilismo, tabagismo, uso de drogas ou de chás, alergia, transfusão, cirurgia, nada. E não fazia uso regular de medicações. Também coloquei um asterisco aí, porque ele fazia ocasionalmente, nas oportunidades da dor, Buscopan ou Omeprazol para alívio sintomático. No exame físico também não tinha nada digno de nota, mas era um paciente que não tinha nenhum estigma de insuficiência hepática. Isso, aqui em cima no quadrinho, vocês estão vendo que é em 2015, tá? Eu vou datar assim, para ficar mais fácil nosso raciocínio lá na frente. Então, na época, ele trouxe esses exames, trazia um ultrassom de 2014, que tinha feito com a doutora Ana Lúcia, que é médica do nosso serviço, especialista em estorçomose, mas que na oportunidade ela fez esse exame na atenção primária, em algumas campanhas que se fazia para diagnosticar pacientes com estorçomose. E ele trouxe um ultrassom que mostrava já uma fibrose periportal, um padrão C, uma veia porta normal, massa normal e colalitite. Além disso, fez um ultrassom também no Hospital das Clínicas, que mostrava esse fígado já com textura heterogênea, com múltiplos focos ecogênicos distribuídos pelo parênquima, que tinha sido, possivelmente, o radiologista sugeriu que houvesse um componente da fibrose periportal. Não tinha dilatação de via biliar, tinha colelitise com cálculo maior de 1,5 e um baço normal. Tinha uma endoscopia só com uma bulboadenite, um histopatológico inespecífico, e um laboratório que o que chamava atenção era uma alteração, na época já de transaminases, e uma gama-GT alterada. Não tinha fosfatase alcalina nesse primeiro exame. Peraí, Rodrigo, peraí um pouquinho. Assim, a primeira coisa é um doente jovem, de 29 anos, resumindo aí tudo, com a cólica, com a história de dor abdominal em hipocondro direito, tipo cólica biliar de forte intensidade, que às vezes precisava medicamento injetável na emergência, que já tinha 10 anos de história, e não tinha nenhum antecedente importante de uso de droga, nada disso, nem de icterícia, nem de prurido, e fez um ultrassom. Ana Lúcia, às vezes, ela é professora lá da disciplina da gente, e ela, às vezes, vai com uns projetos para essas cidades da Zona da Mata, essa cidade que ele mora, Vicência, Timbaúba, tudo na Mata Norte, e são regiões hiperendêmicas para cistosoma. Tem muito mesmo. Então, às vezes, tem uns projetos, tanto lá da universidade, como de outros institutos, do Ageu Magalhães, negócio de pesquisa, de epidemiologia, que eles vão fazer rastreamento. Então, a Ana Lúcia vai, de vez em quando, para essas pesquisas de campo, e ela vai lá para a zona endêmica mesmo, para a zona rural, nas unidades básicas de saúde, para fazer ultrassom, para rastrear, às vezes, para fazer estudo. Geralmente é estudo epidemiológico, estudo clínico, coisa para pegar esses pacientes que têm a forma mais avançada e mandar para o Hospital das Clínicas. Eu acho que esse doente veio assim, foi, Rodrigo, por conta dessa forma ou por conta da queixa de dor? Ele veio pela queixa da dor, mas coincidentemente tinha esse ultrassom recente. Não sei se isso ajudou ele a bater no HC, mas a queixa do encaminhamento foi pela dor abdominal. Só que inicialmente ele era acompanhado pelo ambulatório de terapêutica, que eu acho que é um ambulatório de estudante. Depois foi acompanhado pela clínica médica de cirurgia geral, até chegar a gente, eu vou falar isso mais na frente. Tá. E aí tem, por conta de Ana Lúcia, o ambulatório dela é muito antigo de cistosoma e é referência para o estado todo para cistosoma. E é um ambulatório que tem mais de, sei lá, desde a época que eu era residente, é muito antigo. E o pessoal, o vínculo que ela criou com a Secretaria de Saúde, com essas unidades básicas, por ela frequentar,
muita gente vai para lá porque tem uma fibrose periportal, porque tem uma besteira, ou porque tem um cato-cato positivo, ou porque tem uma sorologia para cistosoma positivo, e aí usam isso porque o doente, às vezes, tem uma outra doença mais importante, uma esofagite, aí esse caso aí, uma colelitíase, uma coisa. Eles usam esse negócio do cistosoma para poder furar a fila da gastro e ir direto para o ambulatório de cistosoma. Então, se faz muito isso no pessoal do interior, dessas unidades básicas, porque o doente tem alguma coisinha de cistosoma, mas a doença dele principal não é o cistosoma, é outra coisa, para entrar no ambulatório do HC, que é muito cheio, muito concorrido, e aí termina chegando esses doentes assim, meio enviesados. Eduardo, quer falar alguma coisa? Lúcia, alguém? Então, as hipóteses diagnósticas aí, acho que ele está apresentando. Alguém quer fazer alguma hipótese? Fernandinha? Acho que a Fernanda está de plantão. Ah, no plantão? Ah, não entrou. Então, a Natasha, né? Vixe, gente, eu tô só de host. Não me joga assim na fogueira, não, chefe. Tô chegando agora. Senão a gente assusta e sai correndo. Ah, bom. Mas realmente parece ter um componente tem uma evidência de cálculo biliar, dores em cólicas, que aliviam com Buscopan. Lembrou uma cólica biliar mesmo, no primeiro momento. Apesar de que esses exames laboratoriais chamam a atenção de uma TGP também bem elevada, né? Fica aí um ponto de interrogação se seria só realmente biliar. Alguém quer ajudar a Natasha? Ou concordar com ela, alguma coisa diferente? Só comentar uma coisa, Eduardo, que é mais aqui da região da gente, às vezes a gente vê paciente com histosomose com alterações de enzimas. Geralmente não chega a ser nesses níveis, tá? Mas o paciente que tem infestação muito ativa, com muito granuloma ativo, ou com fibrose poliportal muito avançada, os graus E, F, da classificação de NIA-MEI, às vezes a gente vê fosfatase alta, transaminase estocada, geralmente menos do que isso. E isso tende a melhorar, pelo menos parcialmente, com o tratamento específico, praziquantel. Não seria esse caso, não, porque a descrição de Ana aqui é uma fibrose grau C, uma fibrose super leve, então não pensaria nisso, mas é uma coisa só para a gente lembrar que a cistosomose, às vezes, pode dar enzimas hepáticas tocadinhas, tá? Seja por muito granuloma ativo ou por uma fibrose muito avançada, com muita distorção do parênquima, que às vezes a gente trata e às vezes gama-GT e fosfatase continua tocadinha depois de, mesmo do tratamento específico. Ele tinha fosfatase elevada? Pois é, nesse exame aqui não tem, depois vai chegar depois que tem, mas nesse primeiro exame não veio sem a fosfatase. Eu vou mostrar o fluxo mais na frente. A Janinha está aí, né? Ela fez um trabalho com histossomótico, com enzimas hepáticas alteradas. Quer falar, Janinha, do seu trabalho com o velho e bom Dr. Durval Rosa Borges? Seu microfone está fechado. Abre o microfone, Janinha. Não, ele queria... a hipótese dele é que se a gama-GT diminuía com o uso do Sacol, né? Aí a gente deu o Sacol para os pacientes e dosou a gama-GT depois, e eles tiveram diminuição da gama-GT, né? E na época, os pacientes com a hepatite esplênica, a forma avançada e HDA de repetição, às vezes faziam alterações de morfologia hepática similares à cirrose por causa da hipertensão portal, uma diminuição do lobo direito, aumento do lobo esquerdo e, às vezes, alteração das aminotransferases, talvez pelas HDA de repetição, isquemia crônica com infecção com vírus C, na época, por causa das múltiplas transfusões. Mas, sem dúvida, é bom investigar por que as aminotransferases estão elevadas, né? Tem que fazer o diagnóstico diferencial de sempre, né? Eu acho. Deixa eu falar uma coisa. Existe uma entidade chamada colangiopatia esquistosomótica. O granuloma, se tiver muito granuloma, ele pode comprimir o ovo e a fibrose em torno do ovo. Ele pode comprimir dentro do espaço porta, ductulo, ramos terminais de ductos de via biliar,
não vai comprimir para fazer icterícia, mas ele pode alterar um pouco fosfatase alcalina e gama-GT. Agora, recentemente, a gente publicou um artigo com fosfatase alcalina, sendo melhor do que a gama-GT na análise multivariada. Então, provavelmente é por conta dessa colangiopatia histosomótica. Tem um estudo aqui daqui do HC, de Recife, eu acho que é a tese de Luiz Paulo, há muitos anos, que ele fez colangio endoscópica nesses doentes e mostrou que a junção, em vez de ser em ângulo agudo, ele fica essa junção dos ductos biliares de terceira ordem, ramos assim, bem periféricos e tal, eles ficam meio abaulados, que chamam fundo de cálice, fica meio arredondado, porque o granuloma está comprimindo aquela região da junção de um ducto com o outro. Em vez de ficar em V, fica meio como muda um pouco, distorce um pouco. E tem uma tese aí também, eu acho, da época do Gaioto, aí do HC de São Paulo, que foi o Gaioto que orientou, não me lembro mais, eu não sei se foi publicado, e que também mostra, do ponto de vista, essa colangiopatia, do ponto de vista histopatológico. Então, o aumento da fosfatase da gama-GT pode ser decorrente, a explicação é isso. Agora, geralmente, transaminase não aumenta, não. Transaminase, aí tem que procurar outras causas. Funcionaria como uma compressão extrínseca, né, Edmundo? Dos ductos. E como Norma falou, às vezes, quando trata com praziquantel, você diminui, destrói um bocado de ovo e coisa, e às vezes melhora, baixa um pouco a fosfatase e a gama-GT depois do tratamento. Agora, esse do Dr. Duval foi publicado, Janaína? Esse com o sarcóide eu não conhecia, não. Esse do Dr. Duval foi... Está publicado na forma de letter, depois eu mando para o senhor. Beleza, obrigado. No ambulatório, a gente realmente vê a alteração de fosfatase e gama-GT. Alterações leves, mas bastante persistentes e frequentes, não de transaminases. Gente, até esse momento aí, só a título de diferencial, vocês não lembrariam de microlitíase que não fosse visualizada na ultrassom, né? Então, pensaria nisso. Em primeiro lugar, pensaria nisso, sobre TGO, GP e gama-GT bem elevado. Então, eu pensaria que tivesse microlitíase em colérico distal, por exemplo, tivesse fazendo dor. Só como diferencial. Concordo contigo. Toda vez que eu vejo um paciente que tem dor, tipo cólica biliar e enzimas alteradas, até prova em contrário, o cálculo não está só na vesícula, tem cálculo de biliar em algum canto, sem dúvida. Concordo plenamente. Agora, se juntar com gêmeos, né, aí a gente já vai lá para frente, mas eu não vou nem falar. Um detalhe só que a gente só soube esse ano. Essa que é a questão, entendeu? Não existia o gêmeo ainda, a gente só descobriu isso muito depois, quando ele começou a não tem gêmeo ainda. Não, então, é porque quando eu vi a chamada, gêmeo. Ele vai falar do gêmeo, ele vai falar que terminou um gêmeo em janeiro de 2020, depois de uma longa história aqui. Né? E só um detalhe, só uma gracinha. Sim, mas é interessante isso que vocês falam dos histosomoses, porque vocês têm uma experiência muito grande, né? E aqui a gente não tem essa experiência toda. Eu sou uma maranhense que fiz faculdade no Maranhão, mas a gente não tem a experiência que vocês têm, né? E eu vi vários casos com gama-GT e fosfatase elevada, mas assim, 2 vezes o limite superior. A gente não costuma ver assim quase 5, é muito, né? E transaminases não, assim, que ela tá quase 4 vezes, né? 3,5 aí de TGP. Mas é isso, colelitíase mais coledocolitíase aí, à primeira vista. Sim. Só um detalhe aqui, uma gracinha para te contar. Rodrigo é gêmeo, tem um gêmeo idêntico também, que também é médico, tá? E aí, quando ele fez a chamada, 90% das pessoas mandaram mensagem para mim. E Rodrigo tem alguma coisa biliar? Porque crente que era ele e Diogo. Ai, meu Deus do céu. Se para a senhora foi 90%, para mim foi 99%. Todo mundo achou que eu ia falar do meu próprio caso clínico. Não é ele. Muito bom. Mas não sou eu. Vamos lá. Bom, a gente discutiu, né? Então, na época também se atribuiu a colelitíase sintomática. Interrogaram uma bulbodolenite por parasitose e colocaram como hipótese de histossomose hepatointestinal que tinha sido tratada. E aí foi encaminhado para o ambulatório da cirurgia geral a fim de resolver a parte da vesícula e foi tratado quanto parasitário. Na cirurgia geral, já em 2016, esse paciente foi submetido a uma colestectomia laparoscópica, que realmente o achado cirúrgico foi de uma vesícula com múltiplos cálculos. Foi uma colestectomia sem intercorrências, teve alta no primeiro DPO, mas logo após a colestectomia, poucos meses depois, esse paciente voltou a ter crises álgicas
o mesmo padrão do descrito anteriormente. E aí, durante a reinvestigação pela cirurgia geral, ambulatorialmente, foi pedida inicialmente essa ultrassom de abdômen, que os achados são semelhantes àqueles que a gente discutiu nas ultrassons anteriores, um adicional só de não ter visto a vesícula porque ela tinha sido retirada. Tá? Nesse contexto foi pedida uma tomografia. Oi, Rodrigo, ele não fez colagem intraoperatória, não fez biópsia? Não, nada disso. Só fez a colestectomia com retirada da vesícula, com videolaparoscopia e só. Não fez estudo de colédoco durante a cirurgia, não. Uma biópsia teria sido uma boa, viu? Eu acho que na época atribuíram, enfim, ficou meio solto no ambulatório, tinha essas alterações enzimáticas que não foram valorizadas. E aí, encaminharam para a cirurgia, eles resolveram a parte da vesícula, e aí, quando a bruca ficou maior, eles encaminharam. A verdade é essa. Mas, a princípio, foi só sem exploração de via biliar. Bom, e aí, isso foi já no final de 2016. Em 2017, ele fez essa tomografia, também a nível ambulatorial. Mostrou uma discreta dilatação das vias biliares intrahepáticas com colédoco normal e um achado adicional de vaso acessório. Eu selecionei algumas imagens aqui, talvez não esteja tão nítido, mas a gente consegue ver essa imagem da esquerda e a do meio. É a face portal, a gente consegue ver uma veia porta normal, um fígado com contorno também normal, volume normal, não é um fígado cirrótico, e a gente consegue ver algumas áreas hipoatenuantes aqui, que é próximos aos vasos, que significam essa dilatação das vias biliares que foi evidenciada. Tá? Aqui na imagem da esquerda também dá para ver. Com uma achado adicional nessa frase pré-contágio, dá para a gente ver aqui um clipezinho na área da vesícula que foi retirada. Tá? Não tinha ascite, não tem esplenomegalia, não tinha outros achados mais importantes. Como esse paciente fez esse exame a nível ambulatorial, ele demorou para voltar para o ambulatório da cirurgia, mas ele persistia com as dores recorrentes, tá, de cólica biliar, do mesmo padrão, sem melhora da intensidade, desde a época que tinha feito a cirurgia, e aí a cirurgia optou por internar ele. Aí antes eu vou trazer esse fluxograma, já para vocês darem uma olhada. Ao longo da apresentação eu vou preenchendo esse fluxograma para a gente entender o que foi que aconteceu. Mas a gente percebe que desde 2015, quando ele veio com o encaminhamento, as transaminases aumentaram, tá, para junho de 2017, que foi a época que ele vai ser internado a primeira vez, com elevação de fosfatase de gama-GT importante. Sem alterações importantes de bilirrubina. Tá? Plaqueta normal, INR normal, a albumina não tem aqui nesses primeiros exames, mas lá na frente a gente vai olhar que vai ver que ele tem albumina normal, então tem uma função hepática preservada. Bom, para investigar melhor essa dor abdominal, ele foi internado pela cirurgia geral, fez endoscopia que veio normal, não tinha nenhum achado importante. Foi solicitado um ultrassom Doppler com vasos hepáticos, que mostrou um fígado normal, novamente uma textura heterogênea, com ecos hiperecóicos difusos, de características inespecíficas, e tinha um aumento da ecogenicidade periportal, compatível com aqueles ultrassons prévios que o paciente tinha. Nessa ultrassom não tinha dilatação de via biliar, tá? Lembrando que a tomo que viu a dilatação foi de janeiro, então mais ou menos 6 meses depois. São métodos diferentes, mas enfim. E não tinha alteração de vasos hepáticos, artéria e veia porta normais, com fluxo sem alteração. Nessa mesma época, em julho de 2017, ele fez uma coluna de ressonância, que também não tinha dilatação de via biliar, colédoco normal, não tinha cálculos e também não tinha alteração de pâncreas nem de ducto pancreático. Espera aí, Rodrigo. Nesse ultrassom aí apareceu um negócio que não aparecia nos outros. Ele tem agora a presença de ecos hiperecóicos difusos e inespecíficos. Isso não tinha nos ultrassons anteriores, né? Na ultrassom de 2015, ele descreve também uma textura heterogênea, sem ser a ultrassom do doutor Ana, uma textura heterogênea com focos hiperecóicos. Ele descreve também, mas ele interroga a fibrose periportal e, inclusive, interrogou a amartoma biliar. Ele não colocou isso como um aspecto inespecífico. O radiologista tentou sugerir alguma coisa diferente. Ele não tinha os dados que a gente tinha, que o paciente tinha fibrose periportal, enfim, outras coisas. Isso ficou meio solto, não foi valorizado naquela época. Mas, gente, qual o próximo passo?
Doutora Elze, quer falar? Então, quando eu penso que existe essa coluna de ressonância, acho que a gente esperava uma coluna de ressonância talvez alterada, né? Esse ultrassom, a ideia é que, assim, eu estou tentando raciocinar sem o que eu já imaginei que a gente vai estar diante, talvez, de uma colestase genética. Mas esse momento ali, lá em 2017, você pensa, um paciente jovem, né, com 29 anos, com quadro de uma colelitíase, talvez com uma coledocolitíase associada, e que talvez esse cálculo tenha migrado, eu pensaria, dilatou, e talvez esse cálculo tenha migrado, e a gente chegou nesse momento aqui. Certo? Edmundo, Norma. Eu acho que sim. E assim, a gente sabe que tem a resolução da coluna de ressonância, que às vezes você tem cálculo pequenininho que ela não pega, né? Então, assim, eu não me lembro, acho que eu não vi o menino nessa época, eu não me lembro mais, não tenho mais certeza, mas eu pensaria em fazer um ultrassom endoscópico, para ver se tem microlitíase em colédoco que tenha escapado da ressonância. Seria meu pensamento aí no momento. Aí eu acho que... uma CPRE, né? Toda vez que você tem um paciente que tem uma coledocolitíase, que tem um cálculo biliar, que faz uma intervenção, faz uma colecisté e mantém os mesmos sintomas, a gente tem que pensar naquele guarda-chuva da síndrome pós-colecistectomia, né? Ele pode ter cálculo residual, como vocês estão imaginando, ele pode ter uma disfunção do esfíncter de Oddi, ele pode ter uma estenose inflamatória, então a gente tem que pensar nessas causas que fazem com que o paciente mantenha os mesmos sintomas a despeito de ter feito a colecistectomia, né? Então, concordo com a Norma, acho que tem que investir aí em ver se tinha cálculo residual, né? Disfunção de Oddi é sempre um diagnóstico difícil, né? De fazer, questionável, difícil. O paciente tem que voltar em crise para avaliar, via biliar, enfim. Mas são coisas que a gente tem que pensar numa circunstância como essa. Eu acho que eu pediria uma CPRE, talvez. Mas com endoscopia para ver qual é o mais distal, né? Seguido aí de uma CPRE. Mas sem nenhuma dilatação? Um via biliar fino? Tentando... Eu faria uma biópsia. Outras vezes mais distal, né? Se tiver, quando a gente tem quando a gente quer ver colédoco mais distal, às vezes a ecoendoscopia e a CPRE ajuda, mas coluna de ressonância completamente normal, né? A questão, Eduardo, pensar em doença parenquimatosa é dor, né? Porque a queixa dele está tendo dor importante. Então, assim, uma doença parenquimatosa aquática não é frequente você cursar com dor, ele tem dor de ir para emergência. Eu ia procurar cálculo ainda nele, entendeu? Nessa hora eu ainda procurar cálculo. Estou pensando assim que eu só tenho um caso 1, né? Que um paciente, mas hoje, toda vez que eu vejo um paciente muito jovem, se for magro, então, com colelitíase, com retirada de vesícula e com recidiva de sintoma, não tem como a gente não pensar no que deve ser o diagnóstico desse paciente, que, né, nas síndromes aí de baixo fosfolípides, que eles acabam fazendo essas colestases intracanaliculares. Mas nesse momento, eu acho que eu ia procurar um cálculo residual aí, de alguma forma. Eu não entendi que ele continuava com dor, eu achei que ele só persistia com as enzimas alteradas. Não, ele tem um quadro de cólica biliar, novamente, né? Eu entendi, voltou a subir as enzimas, fosfatase subiu, gama-GT subiu e a aminotransferase subiu de novo. Aí ele internou com a cirurgia para reavaliar. As enzimas dele não normalizaram em momento nenhum. Isso é uma coisa estranha para cálculo, porque geralmente na coledocolitíase, quando ele encrava, a enzima sobe, depois quando ele boia, tende a baixar mais um pouquinho, que não normaliza, mas que baixa. E a gente não via momentos delas ficarem normais. Então elas sempre oscilavam um pouco, mas sempre alta. Na síndrome pós-colestectomia, como Lúcia falou, tem, entre os diagnósticos diferenciais, tem a disfunção de esfíncter, que tem aqueles tipo 1, tipo 2, tipo 3, e eu acho que tipo 2, tipo 3, tem umas que cursam com alteração de enzimas, que esse doente aí podia se enquadrar. Aí, talvez, por ser menos invasivo, um ultrassom endoscópico, eu acho que lá, Eduardo já fazia nessa época aqui no HC, não já? Não, em 17, eu podia ter pedido, mas
Ele estava na cirurgia nessa época, não estava com a gente. E depois, se não esclarecesse aí uma litíase, que eu acho que tem que afastar de todo jeito, pensar numa colangia endoscópica mesmo aí, sei lá. A CPRE. Tentar achar um cálculo aí, né, Edmundo? E de difícil acordo é fazer aí, papilotomia nele, né? Com sim. dilatação. Porque o ultrassom sugere, eventualmente, cálculo intrahepático, né? Uhum. Tinha esses ecos aí inespecíficos, na dúvida se era da fibrose periportal, mas ecos... Eles achavam até que podia ser amartomas, né, Lúcia? Difusos, Tem um eventualmente caso de uma poderia ser cálculo intrahepático, né? A ideia, quando eu li, eu achei que era isso. Mas ele isso... teve dúvida, né? Porque ele achou que podia ser amartomas. Então, isso aí não é muito comum com citosomose, não. Eco, não. Você pode ter, a gente vê a fibrose, tudo bem, mas ter eco que pode lembrar amartoma e coisa, aí não é bem citosoma, aí tem outras coisas. Ô, Rodrigo, a descrição do parênquima nessa colange RM é normal? Normal. Ele vai repetir a colange mais na frente, a gente vai rever isso, mas não tinha nenhuma alteração. Era completamente normal, sem cálculo, nenhuma alteração também de ducto pancreático para pensar que esse cálculo tivesse migrado para pâncreas, nada do tipo. Não, mas o parênquima hepático para... Normal, parênquima hepático normal. Cálculo intrahepático, para descartar amartoma biliar, nada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mas foi sem gadolínio, né, Eduardo? Foi com de ressonância só. Então, sem contraste, assim, a visualização do parênquima fica meio um pouco prejudicada. Deixa eu falar uma coisa que eu não sei se vocês sabem. A tomo e a ressonância, para fazer diagnóstico de fibrose periportal, não é legal, não. Não se tem muita experiência com isso, porque são exames sofisticados, exames caros, e que não se usa muito. Então, o exame basal de imagem para ver fibrose periportal, inclusive a classificação de Niamey, do Cairo, primeiro agora de Niamey, é tudo com ultrassom. O pessoal da radiologia, mesmo daqui de Recife, do Nordeste, eles têm, não existe uma classificação por ressonância nem por tomografia para fibrose periportal. Eles têm uma certa dificuldade nesse diagnóstico, nesses exames mais acurados, mais sofisticados. Edmundo, a própria fibrose periportal periférica, se você não tiver experiência na classificação de Niamey, passa despercebido. A fibrose central é mais fácil de ser vista a ultrassom, mas a fibrose periférica ela pode passar despercebido do ultrassonografista se ele não tiver experiência na classificação de Niamey. Vamos em frente? Bom, esse paciente, depois que internou pela cirurgia geral, fez os sintomáticos, realizou esses exames, fez a colange ressonância e a cirurgia geral encaminhou para a hepato, para ele marcar a consulta e começar o acompanhamento para investigar, que a princípio para eles tinha excluído causas cirúrgicas, tá? Por conta dessa dor. E aí, só revisando, é um paciente que desde 2007 ele tinha cólica biliar aos 17 anos, fez a Colelap em 2016. Após a Colelap, assistiu com alterações laboratoriais e sintomáticas. Tinha um ultrassom recente, mostrando esse focos hiperacogênicos distribuídos pelo parênquima, com 2 exames um pouco discordantes. Uma tomografia de janeiro mostrando dilatação de via biliar intrahepática e uma colagem de ressonância 6 meses depois, já sem alterações. E aí, esse paciente perdeu o segmento depois que foi de alta. Só retornou ao acompanhamento em 2019, foi quando, de fato, ele conseguiu marcar o ambulatório lá da hepatologia. Vinha com queixas mantidas, mesmo padrão de dor, sem alteração nenhuma, e com persistência das alterações laboratoriais. E aí, nesse contexto, tentando revisar um pouquinho a história, a gente ficou realmente intrigado um pouquinho com essas alterações de exame de imagem discordantes e solicitou uma nova colagem de ressonância para avaliação dessa dilatação das vias biliares. Nessa nova colange, a ressonância de abdômen não tinha nenhuma alteração de parênquima hepático em si, mas a colange mostrava a dilatação das vias biliares intrahepáticas em ambos os lobos de forma simétrica, com colédoco discretamente ectasiado, mas sem presença de cálculo. E ele descrevia uma parada abrupta em segmento distal, sem alteração de parede, como se tivesse um stop.
Tá? Eu trouxe a imagem aqui, vou ter uma certa dificuldade técnica para a gente discutir talvez mais aprofundadamente, mas na época essa paciente foi discutida em reunião clínica e não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui, na coluna em si a gente consegue ver que realmente tem via biliar dilatada intrahepática, era para estar mais fininho isso daqui, tá? O colédoco passa por aqui pelo duodeno e tem realmente uma ectasia, e aqui no final parece ter um pontozinho de interrupção do sinal, que se repete aqui quando ele vira 180 graus. Tá? Na época, na discussão, a impressão da radiologia foi que não teria talvez laudado como um stop nessa área, pode ter sido um artefato ou alguma fase que a ressonância pegou do esfíncter fechando ou abrindo e que não tinha caracterização de alteração de parede do colédoco para pensar em uma compressão extrínseca ou algo do tipo. Então não foi tão valorizado, além de que a ectasia do colédoco de 0,8 centímetros com o paciente colestectomizado poderia ser relativizado. Então, essa parte do colédoco, como não foi visto cálculo nem nenhuma tumoração, ficou meio discutível. Mas, realmente, o paciente tinha uma dilatação de via biliar importante, sem um padrão específico. Na época, a gente chegou a discutir se poderia ter um padrão de colangite esclerosante, e isso foi tema da reunião clínica, que eu vou passar o slide mais na frente. Se alguém quer comentar alguma coisa das imagens, se eu posso passar. Eu acho que pode passar, Rodrigo, que ainda tem o gêmeo 2. Pronto. Isso aí é só... esse paciente, obviamente, fez sorologias hepáticas, que vieram negativas, teste rápido de HIV negativo, e na época foi solicitado um antimusculolítico que também veio negativo. Tá? Na época da reunião clínica, a gente discutiu se poderia ser microcálculo, se poderia ser CEP, se poderia ser disfunção do esfíncter de Oddi. Foi discutido com a radiologia, como eu comentei, e foi optado por repetir os exames na crise, então orientado o paciente, dado 2 solicitações de exames para ele fazer no momento da dor e fazer quando a dor resolvesse. Foi orientado a fazer a papilotomia endoscópica, apostando que poderia ser uma disfunção do esfíncter de Oddi, e ficou de se considerar a biópsia hepática em caso de não resolução. Eu vou mostrar o fluxo mais na frente, que o paciente persistia com alterações laboratoriais bem importantes, inclusive com a elevação de algumas enzimas. Bom, tá aqui para vocês verem já um fluxo mais preenchido. Esse paciente coletou os exames no início de... uma diferença de 4 dias em junho, num episódio de cólica biliar. Nesse momento ele tinha uma fosfatase bem alta, de 927, com a gama-GT também em elevação, 583, mais de 10 vezes o valor de referência. E após a crise, o padrão se manteve praticamente igual, exceto por uma redução da fosfatase alcalina. Mas gama-GT persistia alta até maior, transaminases também subindo. E em setembro de 2019, que foi na época que ele começou a ser consultado com hepatologia, a gente repetiu os exames já um pouco depois e o padrão continuava semelhante. Tá? Transaminases bem alta, um padrão colestase, um gama-GT bem estourada, e essa fosfatase que não parava de subir. E aí foi nessa época que foi discutido fazer a papilotomia e reavaliar para considerar a biópsia. Bom, foi feita a papilotomia sem saída de cálculos, conforme esperado, e a colonografia de controle foi completamente normal, isso já foi em 2020, em janeiro. Esse paciente evoluiu com melhora clínica, depois da papilotomia, oligossintomático. Ele não ficou sem sintomas, mas diminuiu a frequência das crises, e quando ele tinha crise de dor, normalmente eram crises de menor intensidade, de leve a moderada, que resolviam a maioria das vezes com medicações orais, não precisando mais ir na emergência. Mas ele persistia com alterações laboratoriais importantes, e aí foi nessa época, em meados de 2022, que ele relatou que tinha um gênio univitalino que tinha uma história parecida com a dele, mas que não era acompanhada em lugar nenhum. Mas que tinha uma dor abdominal e que nunca tinha feito exame de sangue. A gente orientou a trazer esse irmão para a consulta para a gente fazer uma avaliação mais detalhada. E aí, só antes de passar para o caso 2, eu estou mostrando aí a diferença. Essa setinha da papilotomia é só para demarcar quando foi feita, mas na verdade a papilotomia foi feita em janeiro de 2020, a gente não tem o exame dessa data certinho, mas a gente percebe que de setembro para agosto, um ano depois, mesmo após papilotomia, o paciente melhorou sintomaticamente, mas as enzimas permaneceram bem elevadas. Vocês não biopsiaram nesse momento?
Não, ficou de reavaliar após a papilotomia. Após a papilotomia surgiu a história do irmão, e aí quando a gente foi avaliar o irmão, a gente vai discutir mais na frente aí o diagnóstico e por que não foi feita a biópsia. Na verdade, a gente até pensou no começo de 2020, caso as enzimas não normalizassem, biopsiar. Só que aí chegou a pandemia. E a gente ficou com o ambulatório fechado, totalmente fechado, de março até julho, mais ou menos. Então, foi quando reabriu o ambulatório que eles voltaram aí em agosto. Isso. Bom, aí eu vou passar para o caso 2. Vou comentar, sobretudo, as principais diferenças, porque a história é um pouco parecida. Era um paciente que tinha dores há menos tempo e mais oligossintomático do que o irmão. A dor dele era uma epigastralgia, que era ocasional, de leve intensidade e contínua, irradiava para hipocôndrio, tinha piora com a alimentação e melhorava com um analgésico simples em casa, via oral. Não tinha outros sintomas associados, começou por volta dos 20 anos de idade, também tinha hábito intestinal regular. Espera aí, Rodrigo. Então, deixa eu voltar ali um pouquinho. Só para fazer uma ressalva, é que eles são, apesar de serem do interior, da zona endêmica de cistosoma e tal, eles têm um nível cognitivo, um nível cultural bom, eles informam bem, eles respondem bem. Isso. Esse daí, o 2, ele é agente comunitário de saúde. Eu acho que eles têm 2º grau completo. O outro doutor Norma me disse agora que ele terminou o mestrado. Um deve ter o mestrado agora, no final de 2020. De quê? É de ciências humanas? História. Né? História. Então, são pessoas assim que informam bem, que apesar de ter... Eles estudaram, eles têm um nível intelectual bastante satisfatório. Bem... Bom, então, relatório sistematológico, nada de nota, de antecedente. Diferente do outro irmão, ele tinha um uso esporádico diário de chá de camomila, e tinha epidemiologia positiva para estossomose, mas na época não tinha diagnóstico. Tá? Também não tinha alterações do exame físico. Trazia alguns exames laboratoriais de 2019, que não tinham sido coletados no HC, que mostravam realmente um padrão de alteração de transaminases parecida naquela época de 2015 com que aquele GM1 tinha, uma alteração de gama-GT também bem marcante. Tá? Tinha feito uma ultrassom de abdômen no nosso serviço que mostrava já um aumento da cogenicidade dos planos periportais, provavelmente associado à fibrose, mas isso não foi caracterizado tão bem porque não foi feito ultrassom com a doutora Ana Lúcia ainda. E tinha também uma vesícula biliar com cálculos, com baço normal. Ele era um paciente vacinado para hepatite B, tá? Tinha um THNS positivo, era profissional de saúde, função tireoidiana normal na época. Aqui está o fluxo dele, mais ou menos colocando aí dos exames de 2019 que ele trouxe, com o de agosto, que foi do nosso ambulatório, a primeira consulta, mostrando uma alteração importante de TGP, uma alteração importante de gama-GT, sobretudo. Tá? E aí, nessa discussão, nessa avaliação conjunta, não sei se vocês querem comentar, porque eu acho que eu já vou entrar pelo diagnóstico que a gente seguiu e a conduta daqui para frente. Não sei se vocês querem discutir alguma coisa. Posso falar? Pode sim. Ele também não tinha fosfatase nesse momento, né? Aqui já, 716. A gama-GT dele chegou a 8 vezes, né? Limite superior da normalidade. Isso. Então, gente, a história é praticamente a mesma, né? Pacientes gêmeos, 29 anos de idade, com uma colelitíase, história de um com uma cirurgia, com cálculos residuais. E muito difícil a gente não pensar que eles têm uma história familiar, né, de uma doença, um traço genético importante, que eles apresentam uma bile litogênica, né? Então, a gente tem que pensar aí nas colestases familiares. Eu achava que em algum momento você ia me falar que esse segundo irmão tinha usado algum medicamento ou um chá que tinha piorado, que tinha sido a gota aí de piorar o problema. Então, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas acho que a hipótese aí mais provável é uma síndrome, né, uma LPAC, né, uma síndrome de baixo fosfolípides na bile, que a gente vê mais em mulheres do que em homens, mas quando tem homens ela é mais complicada. Posso estar enganada, não sei o diagnóstico, é só uma impressão que eu tive desde quando eu vi a chamada
desses casos, né? Rodrigo, esse paciente tem ultrassom também, mostrando litíase? Tem. Aqui no slide anterior, vesícula biliar com cálculos. Colelitíase. Sim. Eu concordo, acho que a hipótese deve ser essa mesmo, né, que a gente tem que pensar. Só me chama a atenção, muita enzima hepatocelular, em ambos os casos, né? Não é uma coisa que a gente verdade, não é costuma muito ver comum com de ver, frequência, né? Nessas colestagens genéticas, na LPAC. Dá uma maior curiosidade, né, de ver a histologia do fígado desses rapazes, mas eu achei muito alta essa LT, tanto de um quanto de outro. E eles não fizeram nenhuma vez uma crise de colangite nem de colecistite, gente? Não, nenhuma vez. E colecistite, na época, foi interpretado que o GM1 teve alguns episódios que foram subtratados até se fazer a colestectomia. Esse GM2, ele é... Ele nunca chegou a usar antibiótico, nem se internar, nem fazer febre, não. Era crise de dor só. E a dor dele, que ele diz assim, que a dor melhorou um pouco depois da papilotomia feita em janeiro de 2020, mas que a colestectomia não mudou o padrão de dor dele. Eles perdi meu tempo fazendo aquela cirurgia de vesícula, não mudou nada. É bem a história, né, gente? A história é muito de dor, é uma história muito sintomática, né? Colelitíase sintomática. Isso. Rodrigo, pode continuar. Bom, contextualizando, né? Acho que apareceu aqui. O diagnóstico que a gente propôs para os pacientes na época realmente foi de uma colelitise associada a baixo teor de colesterol. Fosfolípides. Oi, desculpa. Achei que tinha travado. Isso. Com baixo teor de fosfolipídio. O GM1, ele começou com um quadro de cólica biliar antes dos 40 anos, tinha focos hiperecogênicos distribuídos pelo parênquima que poderiam ser interpretados como microlitíase, e não cessou a dor após a retirada da vesícula. Então, preenchia aí os 3 critérios maiores, talvez, definitivos, e associado a isso teria o critério adicional da história familiar. O gênero 2 também, o quadro iniciado antes dos 40 anos, consequentemente também tinha história familiar, ele não tinha sido submetido a colestectomia ainda, não tinha ultrassom com focos hiperecogênicos, mas aí eu já adianto que teria um critério adicional de boa resposta ao tratamento que foi proposto na época. Então aqui, depois do diagnóstico, a gente optou por começar o Sarcol 10 mg por dia para os pacientes. Essa é a primeira tabelinha da comparação entre o começo e 8 semanas após o início do tratamento. O GM1, com 1 mês de tratamento, ele teve um prurido, uma reação com prurido, e a gente precisou diminuir a dose do Sarcol para 5 mg por dia, que posteriormente foi aumentada. Eu não vou me deter tanto nessa tabela, porque eu vou mostrar um fluxo melhor lá na frente, mas só fazendo a comparação aqui com 24 semanas, que é mais ou menos a época dos últimos exames desse paciente, a gente consegue ver uma redução bem marcante, tanto das transaminases como de fosfatase e gama-GT. Tá? A fosfatase alcalina em ambos caiu mais de 75%, TGP mais de 72% nos 2 pacientes. Esses pacientes evoluíram com melhora clínica e laboratorial, porém o GM1, nas últimas consultas, vem relatando ainda um certo incômodo, uma certa dor, que não é na mesma intensidade que era anteriormente, mas ainda tem algumas crises álgicas. Tá? Mostrando aqui o fluxograma e colocando só as setinhas para vocês entenderem. Em agosto, a gente começou o Sarcol, ele tinha transaminases bem elevadas, fosfatase e gama-GT. Já com 4 semanas, na primeira reavaliação, ele já tinha uma diminuição das transaminases, começou a reduzir fosfatase e começou a reduzir gama-GT. Pulando para outubro, segue reduzindo transaminases, segue reduzindo gama-GT, mas a fosfatase parecia ter estabilizado. Foi quando a gente voltou a aumentar a dose do Sarcol, que ele estava melhor da queixa do prurido, e aí em dezembro ele também continua evoluindo com a melhora. Tá? Em fevereiro, esse último exame teve uma oscilação aqui talvez um pouco positiva das transaminases ainda, que elevaram um pouco, mas normalizou a fosfatase alcalina, que o valor de referência das fosfatas clínicas é menor do que 300, e a gama-GT estabilizou aqui em torno de 300. Esse aqui é um fluxograma baseado no limite superior de normalidade, só para a gente entender que a alteração mais marcante dele era de gama-GT e de ALT,
que chegava a ser 8 vezes maior do que o valor normal, quase 9 no começo do quadro, e a LT maior do que 6 vezes. A LT atualmente está em cerca de 2 vezes do valor de referência, e a gama GT em torno de 6 vezes. Tá? Chegou a ter uma diminuição um pouco mais expressiva e voltou a aumentar. E fosfatase e AST estão nos valores de normalidade praticamente. A gente conseguiu atingir isso com mais ou menos 24 semanas de tratamento com Sarcal 10 mg quilo dia. Aqui estão as épocas que foram introduzidas as medicações para a gente ver que realmente a queda iniciou após o início da medicação. Vou passar para o gêmeo 2. Se vocês quiserem, depois a gente pode voltar para essas tabelas. Aqui também mostrando, a gente tem menos exames dele, né, porque ele começou acompanhado depois, mas a gente consegue perceber que ele além dele não ter tantas alterações, então, enzimas tão altas como o gêmeo 1, e também ser menos sintomático do que o primeiro caso, ele respondeu aparentemente melhor, ele conseguiu normalizar um pouco mais rápido aí as enzimas, tanto as enzimas canaliculares quanto as transaminases. Tá? Vou passar para cá porque fica mais evidente, a gente consegue ver. Também um padrão com gama GT e ALT bem mais alta do que as outras, que depois do início do Sarcal conseguiram praticamente normalizar fosfatase, a AST, a ALT e a gama GT, que ainda persiste um pouco alterada. Quem sabe, talvez um componente aí da histossomose a gente não vai conseguir normalizar 100%, não sei. Rodrigo, deixa eu perguntar uma coisa. Quantos miligramas por quilo está fazendo de Ursacol, né? Eles são magrinhos? 10 miligramas por quilo. Eles têm então de 60... Porque podia aumentar um pouquinho, né? Para 13 miligramas quilo, para ver se... Eu teria duas propostas aí para a gente tentar melhorar esse nível de resposta deles. Uma seria aumentar a dose do Sarcol para chegar em torno de 13 até 15 miligramas quilo. E a outra, que é uma coisa que é totalmente off-label, mas que tem um fundamento científico muito grande, é a associação de bezafibrato. Porque, como a mutação, né, que é no ABCB4, que é no transportador MBR3, que é o transportador da fosfatidilcolina, o fibrato, o bezafibrato, ele estimula o MDR3. Então, ele melhora o fosfolípide na bile. Então, quando a gente pensa em mutação genética, quando vê até em heterozigose do ABCB11, por exemplo, a rifampicina age melhor. Mas os fibratos, eles são muito bons para o transportador, para as alterações que tem no transportador MDR3. Então, seria uma coisa que talvez fosse interessante, aumentar a primeira dose do ácido, não sei se é isso o plano de vocês, né? E os fibratos, eles ajudariam aí nesse sentido. Eu penso como você, Helder. O GMU, inclusive, a gente chegou a fazer uma ecoendoscopia recente dele, pronto, esse que o Rodrigo vai falar aí, agora, recentemente, por conta a melhora laboratorial que foi parcial e para ele persistir com desconforto, né? Então, não tinha nada em via biliar principal, então eu acho que a dor dele é por conta da litise intrahepática, que a dele parece mais marcante do que a do gêmeo 2. O gêmeo 2 não é visto no ultrassom, os pontinhos perecogênicos. No gêmeo 1 né? Engraçado, embora eles sejam gêmeos, a penetrância parece ser diferente nos dois, porque os sintomas são muito mais importantes no gêmeo 1, né? E o gêmeo 2 teve uma melhora laboratorial também mais expressiva. A maioria dos lugares fala na dose para Lipac de 10 miligramas por quilo. Mas, assim, não tem trial ainda, não tem, é tudo relato de casos, série de casos no máximo. Em algum lugar que eu vi, vou falar depois na revisão, ele falava que pode chegar até 20 miligramas por quilo, sabe? Então, eu acho que a melhor coisa que a gente tem que fazer é aumentar a dose do Sarcol, principalmente do 1. Eles são gêmeos idênticos, Norma? Idênticos. A gente passa a consulta, a gente sempre atende os dois juntos, e sempre fica, quem é Romero, quem é Rogério? Então fica, muito... queria ver, vou cobrar uma foto deles. Eu acho que nem a mãe sabe quem é quem. Um vai com o boné verde e o outro com o boné azul. Aí eu queria só reforçar... queria reforçar o que o Rodrigo falou, que talvez a gente não consiga uma normalização da gama GT. Talvez ela fique ali pertinho do normal, mas não normalize por causa da esquistossomose. Não sei. Eles conseguiram pegar o Sarcol, o ácido sulfúrico pela farmácia. Então, mas lembra que a da gama GT melhora com o Sarcol, na esquistossomose? É o nosso trabalho. Pode ser. Eles conseguiram pegar, Rodrigo. Eles estão pegando
Porque a gente estava dando amostra para ele do cara da Zambona, né? Mas acho que agora já está. Eu acho que agora eles estão pegando, doutor Edmundo. Agora sim, em algumas consultas foi relatado que o uso estava um pouco irregular, sabe? Parece que nessa última consulta eles estão tomando direitinho, mas tiveram alguns períodos aí que ele relatou esquecimento, sobretudo o gênero 2, faltou, não pegou, não conseguiu ir na farmácia, ainda mais com essa pandemia, mas pelo que é relatado no prontuário da última consulta, eles estão fazendo uso regular agora, sabe? Aqui a gente tem tido muita dificuldade de conseguir dar Orsacol para doenças que não CBP, porque tem que justificar com os critérios de CBP, quando não tem, eles não estão dispensando, está super difícil. Dá vontade de chorar, né? Muito difícil mesmo. Aqui não é muito difícil, não. A gente consegue, eu acho que mais fácil. Mas com esse negócio da pandemia, eles moram no interior, então fica tudo complicado, coitado. No começo a gente pegava de montão daqui o cara da Zambon, eu pedia ao cara da Zambon para trazer, e deu para eles e coisa. E aí também a gente tinha que economizar um pouco a dose para dar para muito tempo, para dividir aí o cobertor. Pronto, Rodrigo? Pronto. Vou parar aqui para... Bom, isso aqui era só para finalizar, dizer que realmente o diagnóstico muitas vezes é um desafio. Se a gente pensar nesse paciente que tem 6 anos, 5 anos praticamente de investigação para chegar no diagnóstico, realmente são casos de gêmeos univitelinos, do sexo masculino que preenchiam critérios clínicos, mas que não é o sexo mais comum. Tinha melhora significativa das enzimas, tornaram-se oligossintomáticos, vamos dizer assim, e a resposta ao tratamento corroboraria o diagnóstico. Foi pensado em tentar fazer a pesquisa da mutação genética, não sei se a doutora Norma vai falar um pouco mais, mas como é um exame de alto custo, não tem muita disponibilidade, a gente estava tentando organizar isso mais para fim científico de pesquisa do que para tentar o diagnóstico. Foi tentado fazer o tratamento mesmo, começar o tratamento empírico, vamos dizer, para ver a resposta. Tá? Bom, é isso. Agradecer aí a atenção de vocês. Vou deixar a doutora Norma fazer a revisão do caso. Parabéns pela apresentação, Rodrigo. Super bonito. Parabéns. Obrigado. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para o Edmundo, acho que para a Lúcia. Não sei se vocês lembram do menino cirrótico, sem etiologia, ficou no ambulatório anos, e um dia a mãe apareceu na consulta e a gente descobriu que ele tinha o Wilson. Ela falou, por que o senhor não me falou antes, doutor? O irmão dele acompanha lá no Heliópolis, com a doutora Ed, faz tempo. Vocês lembram? Quando eu tinha que tomar depressão, se eu tivesse me contado, eu já tinha... Acho que o moleque ficou lá, sangrou, descompensou. Como esse aí, né? Se tivesse acho que vindo antes, talvez o diagnóstico tivesse sido feito há 5 anos atrás. Né? Eu conversei com a Lúcia. Genética. Eu conversei com a Lúcia, acho que um ano passado, depois que o pessoal fez esse diagnóstico, eu não sei se a Lúcia vai lembrar, para tentar ver se conseguia fazer a mutação aí em São Paulo, porque aqui não fazia coisa. E aí tinha um tal de Mendelix, não sei como é que pronuncia, e tinha também o Genômica, que o cara, um dos cabeças, é Bosco, que é aqui, que foi residente da gente, aqui, amigo da gente. E aí eu falei com o Bosco, perguntei o preço, que a gente ia arrumar recurso de pesquisa da universidade, da reitoria, sei lá, para pagar e coisa. Eu acho, depois eu soube que é tão caro esse negócio, a pesquisa do ABCB4, que tem um que faz as mutações todas, ABCB11, tem um bocado de coisa aí. É um painel genético, Ed, que eles fazem. Eu consultei hoje o preço por causa de um paciente, por coincidência. Quanto é? Eu fiquei chocada, porque é um preço do Fleury e tá o painel por, acho que 1.960. Ah, não tá caro, não. Na época... Não tá caro. Porque chegou um momento que era 4.000 e pouco. É, isso aí que eu soube. Mas eu achei que parecia um painel, né, que eles fazem muitos genes. Faz a TP8B1, ABCB4, o ABCG5, que é do transportador do colesterol, a BCC2 do MRP2 do Bob Johnson lá, da bilirrubina, eles fazem tudo isso. E do Gilbert também.
Aí Bosco ficou de ver o preço e depois dar o retorno, e até hoje não deu. Eu acho que era tão caro que ele ficou com vergonha de dizer. Ué, a gente faz agora no Fleury para ficar bonitinho, a gente vê que a heterosigose é a deles, é óbvio que a gente não vai esse receber preço 4. aí não é nenhum absurdo, não. Quer dizer, daria 4 mil por 2.900 para cada um, a gente pode ver, Norma. Aí. Eu vai ter que rolar a cotinha da GVM para fazer isso, viu? Mas pede para o Gama fazer uma vaquinha e o Nico... Eu já estou com medo. O Gama e o Nico fazer na hora aqui o negócio. Minhas gente, estão vendo minha tela já? Tem algumas opções, né, no Brasil para fazer isso. Eu acho que tem esse painel do Fleury, nem sabia que estava com esse preço está legal mesmo. O do Mendelix também é um painel super amplo, a Lagile, todas as colestases familiares, todas as pifiques e tal, mas acho que é bem mais do que isso, acho que é 3 mil e tralalá. Vou olhar de novo na net do Fleury aqui para não mais... Depois tem um laboratório da USP, Laboratório de Genética da USP, que também faz, mas também é quase 3 mil reais. E tem esse Genômica, que é ligado ao Einstein. E a diferença do Genômica, não sei de preço, mas de metodologia, eles separam. Então, se você quiser fazer só ABCD4, dá para pedir só ABCD4, e aí fica mais barato. Eu não sei qual é o valor, mas é questão da gente consultar, porque aí você vai direto na suspeita clínica que você tem, né? E não vê esse monte de mutação que não interessa. É mesmo, tá, gente? 1960, acabei de consultar, o que eu vi hoje. Vou fazer uma revisãozinha aqui do tema. Vocês estão vendo a minha tela do slide? Sim, só... Pronto. Tela cheia. Não tá. Pronto. Ok. Então, vou fazer uma revisão rápida sobre as colestases familiares, tá? Então, assim, existem vários fenótipos das síndromes colestáticas hereditárias, né? Então, as PFICs, a colestase progressiva familiar, as BRICs, que são as colestases intrahepáticas benignas recorrentes, colestase da gestação, a litíase biliar familiar e algumas colestases por drogas que eles relacionam principalmente na colestase por estrogênicos. Tá? Então, em relação a essa... Não está em tela cheia. Ele não está passando slide. Não está passando slide e não está na tela cheia. Então, deixa eu tentar colocar aqui. Passou? Perfeito. Meus alunos já me ensinaram esse outro truque. Bom, então, voltando aqui, né, a gente tem as PFICs, as BRICs, que são as colestases benignas recorrentes, colestases da gestação, as litíases biliares hereditárias e as colestases por drogas, que eles colocam principalmente em relação aos estrogênicos. Tá? Então, assim, só para a gente apresentar lá, claro que não vou falar dessas moléculas todas, mas o processo de captação, conjugação e excreção de SAR biliares, tá certo? Então, são vários pontos aqui, várias proteínas, vários genes que podem sofrer mutação e, com isso, está relacionado às síndromes genéticas, tá certo? Então, são principalmente as mutações dos genes que codificam os transportadores hepatocanaliculares dos sais biliares e fosfolipídios. São doenças, na sua maioria, ou quase todas, autossômicas recessivas, mas com penetrância muito variável. Então, por isso justificaria, porque a mutação do mesmo gene pode dar quadros clínicos tão distintos quanto uma colestase progressiva familiar, uma PFIC, né, que quando tipo 1, tipo 2, isso pode levar ao óbito ainda na infância, na tenra infância, ou uma colestase intrahepática benigna recorrente, que na maioria das vezes não tem grande impacto sobre mortalidade. Tem a morbidade das colestases recorrentes, mas sem tanto impacto na mortalidade. Tá? E sendo o mesmo gene. Então, aqui só um resuminho rápido disso, né? Hoje em dia já existem 6 PFICs identificadas, cada um com sua mutação genética, cada um com seu produto de proteico diferente, mas uma coisa que chama atenção é que a grande maioria desses casos não vão chegar em nós, médicos clínicos, médicos de adultos, tá certo? E como a gente pode ver aqui, por exemplo, tipo 2, 4, 5, 6, é na idade neonatal, tá? Ou no máximo na tenra infância. A PFIC 3 é que tem um curso mais indolente, mais insidioso, certo? E você pode ver a manifestação clínica como um adolescente ou adulto jovem. Então, são esses casos que podem chegar em nossas mãos, porque das outras PFICs, provavelmente eles vão ser de doutora Gilda Porta, vão ser da hepatopediatria, tá? Então, se eles chegarem para a gente, eles não vão conseguir
a não ser que sejam transplantados, eles não vão conseguir chegar à idade adulta. Então, falando um pouco mais da PFIC 3, ela é uma doença insidiosa que começa entre a primeira e segunda década, tá? Então, vai ser um paciente que vai se apresentar provavelmente aos 20 e poucos anos, mais ou menos, com muito prurido, o risco de colelitias é aumentado, tem um risco aumentado, aparentemente, de hepato e de colangiocarcinoma, todos dois, enzimas elevadas, tá? E é um paciente que acaba evoluindo para uma cirrose biliar secundária que vai precisar de transplante, né? Ou pela própria insuficiência hepática, ou por tumor associado, tá? Já a colestase intrahepática benigna recorrente, as BRICs, é como se fosse uma forma atenuada das PFICs, porque os genes são os mesmos, tá? Então, na BRIC tipo 1, é a deficiência parcial do ATP, da TP8-P1, que é a mesma mutação da PFIC tipo 1, e na BRIC tipo 2 é a BCB11, que é a mesma mutação da PFIC 2, tá certo? Só que aparentemente, provavelmente, na forma de heterozigose, e que aí não faz o quadro grave de colestase progressiva, como nos outros casos. Então, aqui, geralmente, o primeiro surto aparece mais ou menos na segunda década, e esses surtos, eles variam muito, tanto em matéria de frequência, quanto de duração. Então, essa duração, geralmente, cada surto dura de alguns dias a alguns meses, tá certo? Mas isso é bem variável, tanto na frequência quanto na duração disso. E interessante que esses pacientes, entre as crises, são inteiramente normais, tanto sem sintomas, enzimas hepáticas normalizam completamente, e se você, por acaso, biopsiar numa intercrise, também vai encontrar achados normais. Embora alguns casos foram descritos mais raros, de o paciente começar a manifestação clínica como colestases recorrentes benignas e depois evoluir para uma forma progressiva, como se fosse uma PFIC mais retardada, digamos. E aí, quem chegando especificamente na mutação do ABCB4, que é o relacionado com a PFIC 3, então, o que você tem, basicamente, o ABCB4, ele fica na membrana do hepatócito, no polo canalicular da membrana do hepatócito. Ele é responsável pela excreção do fosfolípido do meio intracelular para o canalículo. E a função desse fosfolípido justamente é formar micelas junto com o colesterol para deixar a bile mais solúvel, tá? Então, você tem duas consequências dessa falta ou dessa redução da secreção do fosfolípidos, que é a bile litogênica, tá certo? Porque a relação colesterol-fosfolipídios na bile fica bastante alterada, mas também isso acaba levando a uma lesão do epitélio biliar por essa bile mais tóxica, digamos assim, tá? Então, as variantes do BCB4, elas também mudam, elas podem ter várias apresentações clínicas diferentes. Então, é a mutação relacionada à PFIC3, que aí, quando ela está em homozigose, vai pegar crianças, adolescentes e adultos jovens com um quadro de colestase progressiva. Mais insidiosa do que as PFIC 1 ou 2, mais progressivas da mesma forma, tá? Então, costuma evoluir com cirrose biliar secundária, hepatocarcinoma e colangiocarcinoma. Alguns casos se apresentam como colestase da gravidez, tá? Então, isso aqui geralmente são os casos de heterozigose, e aí, como todos nós sabemos, né, começa a clínica segundo e terceiro trimestre da gestação, com prurido, tem um curso benigno, e o maior risco aqui, no caso, é de complicações para o parto, tanto de óbito intraútero quanto de parto prematuro do bebê, tá? Tem alguns casos descritos em que, às vezes, a colestase da gravidez era como se ela desmascarasse uma PFIC 3 que estava assintomática. Então, às vezes, quando você pega um paciente que faz uma colestase da gravidez e depois os exames não normalizam após o parto, na verdade, ela poderia ser uma forma mais branda da PFIC 3, em que agravou na gestação e depois não normaliza, né? Na verdade, ele não era normal, esse paciente não era normal previamente. Tá? A colestase da gravidez só fez escancarar os sintomas dela. Tá? E alguns pacientes heterozigotos vão desenvolver a nossa doença em questão, que é a LPAC, tá? Então, algumas características a gente vai falar dessa condição clínica, mais para frente, e só dizer que as variantes da BCB4 parecem ser relacionadas também a outras possíveis manifestações clínicas. Então, tanto colestase por drogas, principalmente os estrógenos, acha-se que pode estar relacionada também à colestase neonatal transitória, acha-se que pode ter relação com colangite esclerosante de pequenos ductos, com cirrose idiopática do adulto, e parece haver uma relação também, tanto com CHC quanto com colangio intrahepático. Saindo um pouco da LPAC, pensar assim, do ponto de vista geral, né? Qual a importância da hereditariedade na doença biliar calculosa de forma geral.
Então, a gente tem dados disso desde 95, quando foi feito aqui um estudo interessante, em que eles, é um estudo da Índia, se eu não me engano, em que eles pegaram pacientes com colelitíase e foram fazer ultrassom de seus parentes de primeiro grau e de um grupo controle sem nenhuma relação genética entre eles, tá? E aí foi visto, nesse caso aqui, que a prevalência de colelitíase em parentes de primeiro grau era de 15%, e nos controles era só de 3%, né? Então, e além disso, os pacientes que tinham história familiar, eles eram cerca de uma década mais jovens do que os que não tinham história familiar. Tá? Depois disso, tem outro trabalho aqui de pares de gêmeos, né, um trabalho sueco, um trabalho populacional, com um número absurdo de pares de gêmeos lá, e eles viram que a taxa de concordância de um ter colelitíase e o outro também ter, era maior nos gêmeos monozigóticos e nos mais jovens, tá? Mas não havia diferença quanto ao sexo. E eles fizeram alguns modelos matemáticos lá e chegaram à conclusão que os fatores genéticos contribuiriam para cerca de 25% dos casos de litíase biliar nessa população. Enquanto que características ambientais compartilhadas, tipo, por exemplo, hábitos alimentares da família, né, hábitos de vida, se era obeso ou não, seriam responsáveis por cerca de 13% das litíases. E eu coloquei isso aqui para chamar a atenção, tá? Então, essas são doenças que não são comuns, mas quando é que você vai pegar um paciente com colelitíase e poder pensar que ele tem alguma síndrome hereditária dessas, né? Então, quanto mais jovem for a manifestação clínica da litíase biliar, né, somente quando abaixo dos 30 anos, quando houver litíase intrahepática e quando existe uma história familiar fortemente positiva também em idade jovem. E aí a gente chega à LPAC, né? Então, voltando aqui, o problema está aqui no transportador do canalito biliar que excreta a fosfatidilcolina para o canalito, e aí quando isso falta, não se formam aquelas micelas do colesterol, e aí você fica com os ácidos biliares e o colesterol sem estar, digamos assim, tamponados, né, sem se organizarem em micelas por conta da falta da fosfatidilcolina. Então, isso foi primeiramente descrito em 2001, é uma doença recente, né? E alguns estudos de prevalência, tem esse estudo aqui, se eu não me engano, esse é um francês, bem recente, esse trabalho bem interessante, publicado agora já em 2021. Então, eles viram que, é francês, realmente. Então, eles pegaram vários centros na França, tanto centros universitários, hospitais de grande porte, quanto hospitais pequenos de comunitários, tá? E quando eles foram ver critérios de LPAC nos pacientes com colelitíase sintomática lá, eles viram uma frequência muito maior nos hospitais terciários do que nos hospitais comunitários, provavelmente porque o hospital terciário drena os casos mais complexos, tá? E esse outro estudo aqui, que é um estudo português, também é um estudo multicêntrico lá, em que eles pegaram colelitíase sintomática antes dos 30 anos, né? Então, aqui, esse primeiro francês é toda a faixa etária. E esse trabalho de Portugal é antes dos 30 anos. E eles viram que, por critérios clínicos, 56% desses pacientes teriam critérios clínicos para LPAC e 38% deles se encontrou mutação. Ou seja, então, a realidade muda completamente quando você pega pacientes em faixa etária mais jovem, né? Então, na LPAC, você tem uma proporção mulheres e homens de 3 para 1, e geralmente o sintoma tem início antes dos 20 e 40 anos. E aqui eu vou ter essa tabelinha para a gente ver as diferenças entre as manifestações clínicas da litíase biliar clássica, tradicional, com a LPAC. Primeira coisa que salta aos olhos é faixa etária, certo? Segundo, é a falta daquele fenótipo clássico do paciente com litíase biliar. Então, não são multíparas, não tem sobrepeso, tá? Então, pelo contrário, o paciente com LPAC é um paciente tipicamente magro. Então, nesse estudo aqui de 2019, só 3% deles tinham obesidade, tá? A proporção de mulheres é maior na LPAC, e enquanto na imagem, na litíase clássica, você tem colelitíase, certo? Na LPAC, a litíase intrahepática é muito frequente, geralmente expresso como esse pontilhadinho hiperacogênico que o gêmeo 1 tinha, e só 10% dos casos aí são casos de macrolitíase grande, realmente, com quadro obstrutivo intrahepático mais grave. A história familiar da litíase clássica é ocasional, e na LPAC é bem frequente haver um parente de primeiro grau, tá? Uma coisa interessante também na LPAC é a associação com colestase da gestação. Então, 50% das mulheres com LPAC que já tinham tido gestação, 50% delas tinham tido colestase gestacional, tá?
Outra coisa interessante é que a colecistite aguda é rara na LPAC. Não se sabe muito explicar por que isso. Raramente esses pacientes evoluem com colecistite aguda, mas com muita frequência vão ter colangite e pancreatite por conta justamente da migração daqueles cálculozinhos intrahepáticos, tá? E a recorrência dos sintomas após colestectomia é praticamente regra geral nos pacientes com LPAC, né? Então, no diagnóstico, tem que se chamar atenção para esses focos hiperecogênicos que aparecem na ultrassonografia, mas é uma coisa que é interessante, e que talvez fosse bom a gente repetir a ultrassonografia do gêmeo 2, eu vi esse relato aqui no estudo bem interessante. Então, a frequência de detecção dessas litises intrahepáticas depende do grau de experiência e o grau de alerta do examinador. Então, se você pede um ultrassom aleatório, digamos, sem chamar a atenção, cerca de 5% só vai dar positivo o achado dos focos hiperecóicos intrahepáticos. Enquanto se é um examinador experiente e que vai procurar ativamente, sabendo que a gente está suspeitando de LPAC, essa positividade chega a 90%, então é absurdamente diferente, tá? Eles descrevem também um outro achado no Doppler, em que você forma uma reverberação atrás da imagem desse foco hiperecogênico, como se fosse uma imagem de cauda de cometa, tá? Que isso aumenta mais a sensibilidade e a especificidade do diagnóstico do ultrassom. Na toma, muitas vezes você tem cálculos intrahepáticos e essas dilatações focais aqui. Então, o gêmeo 1, eu acho que tem uma tomografia dele mostrando dilatação que depois não foi confirmada. Eu acho que ele realmente poderia ter dilatação e aqueles cálculos intrahepáticos terem migrado e não ser repetido nos outros exames, tá? No laboratório, chama a atenção a elevação de gama-GT e de transaminases, tá? Se você fizesse a análise da bile, você ia ver uma desproporção de colesterol sobre fosfolipídios, tá? E a pesquisa da mutação, é interessante, não é positiva em todos. Então, é positiva aqui em torno de 50% a 60% dos casos só. Não se explica ainda muito bem por que esses outros 40% não têm as mutações, mas se acha que pode ser talvez a diferença em algum gene promotor ou ser uma alteração funcional na proteína expressa por esses genes. Tá? E aqui só trazer então, mais detalhes desse estudo de Dong, que é esse estudo francês recente, publicado esse ano. Eles conseguiram reunir 308 casos de LPAC e fizeram um estudo de caso-controle comparando com controles pareados, tá certo? Mesma faixa etária, etc. e tal, do restante. E aí, coisas interessantes, né? Então, os pacientes com LPAC, 26% tinham coledicolitise, 47% tinham elevação de transaminases, ou seja, então não é tão raro assim o que aconteceu com nossos gêmeos. E interessante, 70% deles não têm sobrepeso, que é o principal fator de risco para a litíase, né? 42% das mulheres tinham passado de colestase à gestação e 4,9% tinham história em si mesmos ou nos seus parentes de câncer hepatobiliar. Mais comumente, colangiocarcinoma, e esses casos de colangiocarcinoma geralmente foram os casos relacionados aos pacientes que tinham macrolitíase biliar, dilatação biliar importante, ou seja, uma estase biliar crônica, com colangites, etc. e tal, que poderia ser o fator de risco para o colangiocarcinoma, tá? Então, quando comparado com os controles, eles tinham mais litíase intrahepática, tinham recorrência pós-colestectomia, tinham início antes dos 40 anos, não tinham sobrepeso, tinham mais coledicolitise e não tinham colestite, assim, ausência, na grande maioria dos casos, de colestite aguda. E a gente chega aos critérios diagnósticos, então é uma doença que você não tem um exame só para dar o diagnóstico, até porque mesmo a mutação não acontece em todos os casos, tá? Então, esses 3 primeiros são considerados os critérios maiores, e você teria que ter pelo menos 2 deles. Então, seria início dos sintomas antes dos 40 anos, recorrência após a colestectomia e a presença de litíase intrahepática, ou macrolitíase ou o pontilhado hiperecóico. Tá? E aí servem também como reforço para o diagnóstico a história familiar em parente de primeiro grau, a história de colestase gestacional nas mulheres e a resposta clínica laboratorial ao tratamento com o Sacol, tá? Então, os nossos gêmeos só não têm a colestase gestacional, óbvio, mas todas as outras coisas no gêmeo 1, início aos 17 anos, recorrência pós-colestectomia, litíase intrahepática, história familiar no irmão, tá? E a resposta, pelo menos parcial, ao Sacol, tá? Então, é uma doença que, sem tratamento, tende a evoluir com lesão biliar progressiva, com formação de múltiplos cálculos intrahepáticos e dilatação de vias biliares, que pode levar a sepsis biliar recorrente, consequentemente, colangite esclerosante e cirrose biliar secundários, tá? E, como aquilo que eu falei, o colangiocarcinoma parece mais relacionado
a macrolitíase e é mais frequente também quando o paciente tem a mutação do ABCD4. Tá? E o CHC sugerimos que evoluíssem para cirrose, como qualquer cirrose poderia dar. Então, o SACOL parece agir na LPAC por vários mecanismos diferentes, tá? Então, primeiro, ele parece estimular o efeito da BCD4 residual que você tiver, através de mecanismos de regulação e sinalização intracelular. Ele reduz o efeito detergente dos ácidos biliares hidrofóbicos, e com isso protegeria mais o epitélio biliar da lesão por essa bile mais tóxica, tá? Ele aumenta também o pool de ácidos biliares hidrofílicos, que são menos tóxicos ao epitélio. Ele aumenta a solubilização do colesterol, reduz a inflamação e aumenta a secreção biliar, tá? O tratamento, a resposta ao ácido urticólico é rápida, inclusive alguns autores acham que é um critério diagnóstico disso. Então, a melhora dos sintomas é precoce. Então, a maioria dos autores preconiza a dose de 10 mg por quilo dia, mas que você pode ser necessário aumentar até 15 ou 20 mg, tá? E em relação à colestectomia, é interessante. Se você encontra um paciente sintomático e você dá o diagnóstico de LPAC antes de ele ser colestectomizado, ele recomenda não fazer a colestectomia logo, tá? Ele recomenda tratar com o SACOL, que a maioria desses pacientes, na verdade, a dor não é pelo cálculo dentro da vesícula. A maior crise de dor são pelos cálculos intrahepáticos. E aí, por conta disso, um percentual significativo desses pacientes vai ficar assintomático com tratamento clínico. Então, eles recomendam a colestectomia, tanto para os pacientes sintomáticos normais, e mesmo para os pacientes com colestectomia ou pancreatite, eles só recomendam a colestectomia para os casos que não têm resposta completa ao SACOL, tá? Os outros casos, outros tratamentos, sejam endoscópicos, percutâneos, ressecção ou transplante, vão ser para aqueles pacientes com macrolitíase e dilatação e sepsis biliares recorrentes. Tá? Agora, sim, a gente não tem um trial clínico, não tem um estudo randomizado feito disso. Essa recomendação do SACOL é por observação clínica, de que é a melhora significativa depois, e a dose nunca foi testado, se a dose deveria ser uma ou outra, tá? Então, era isso que eu queria apresentar para a gente fazer uma revisão, né? E é interessante que a partir do momento em que você sabe que existe essa entidade, você começa a encontrar pacientes com ela, né? Então, eu descobri que existe a LPAC no curso do Paraná, né? Paraná faz, às vezes, preceptorships de doenças colestáticas, e aí, quando eu fui em 2018 lá para Salvador, para o curso dele, que eu comecei a me lembrar de alguns pacientes que eu tinha e que eu não tinha o diagnóstico deles e que eu dei o diagnóstico na hora da aula. Quando eu soube da existência dessa doença, voltei para casa e a gente sai encontrando vários, né? Fora esses gêmeos, eu acho que eu tenho mais uns 3 ou 4 pacientes com LPAC, todos com diagnóstico clínico. A gente não conseguiu fazer mutação ainda neles, mas é aquela coisa que você, a partir do momento que você sabe que você conhece a entidade, você dá o diagnóstico. Se você não conhece, você fica batendo cabeça para um lado e para o outro e não chega a canto nenhum. Excelente, Norma. Obrigada, Lúcia. Vocês têm casos de LPAC? Parabéns, Norma. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Revisão, parabéns pela apresentação. Ô, Norma, nessa revisão você viu de caso de irmão, de gêmeo, essas coisas? Não vi. E nesse estudo da Suécia, como foi um estudo lá de 2005, e a LPAC foi descrita inicialmente em 2001, então eles não foi publicado em 2005, né? Então sempre um estudo realizado antes. Eles não fizeram pesquisa de mutação, tá? Para esses casos de concordância de litíase biliar nos gêmeos. Não encontrei na literatura nada sobre isso. Na verdade, tem pouca coisa publicada, tá? Por ser doença recente, a gente não encontra se você coloca no PubMed, vai encontrar uns 40 ou 50 artigos sobre a LPAC no máximo, e a maioria deles nem diretamente é LPAC propriamente dita. É uma doença pouco estudada ainda e pouco falada. Tem um caso de Fabinho. Fabinho está aqui na reunião, não? Tem o caso do Fábio. Que publicou, acho que no GED, uns anos atrás. O 2, primeiro 3 caso anos atrás. no Brasil. Mas ele também não conseguiu fazer a mutação, não, na época. Depois desses casos... Eu pedi uma hoje. Hoje eu atendi uma, eu pedi uma hoje, por isso que eu vi o especial diagnóstico. Eu tenho uma também, mulher, mas não fez a mutação.
Mas a gente fecha com critério clínico e radiológico, né, como em resposta ao tratamento. Mas o duro aqui é a gente conseguir. O que eu dei de um Sacol para essa paciente, por exemplo, é que eu consegui de amostra. Eu faço carta para justificar e não consegue. Eles escrevem de volta do AME assim, precisa ter aquele SP100, GP210, né, que são os critérios quando não tem AMA. Vem a cartinha para mim. E aí a paciente traz de volta, doutora, eu preciso ter isso aqui. Então, assim, mas a senhora não tem. Infelizmente, a senhora não tem. E aí ela não consegue o Sacol. Só o que eu consigo de amostra para ela, ela compra um pouco. Foi interessante. Agora, recentemente, eu tenho uma paciente minha do consultório, que eu acompanho ela, acho que há uns 10 anos ou mais ou menos. Um pouco gordinha e transaminase flutuante. E eu sempre colocando o culpa dela porque ela estava gordinha, porque ela deve tomar cerveja demais. Então, toda consulta era dando carão nela, você tem que emagrecer, você tem que beber menos, etc. e tal. E, ao longo do tempo, ela chegou já com uma história que tinha tido colestase da gravidez, mais jovem, né? Fez um pancreatite biliar nesse acompanhamento, e teve alguma vez, inclusive, que eu cheguei a fazer biópsia hepática, e a biópsia é quase normal. É isso, pô. Então, deve ter sido um erro de amostragem, acho que no fragmento que pegou, não veio o NEST e tal. E aí, um belo dia, depois que teve o caso dos gêmeos, eu olhei para ela uma vez e disse, fulana, tudo que eu lhe disse até hoje é mentira. Você não tem nada disso que eu pensei. Você tem Alipac. Porque quando saiu juntando, ela tinha colestase da gestação, ela tem uma história familiar riquíssima de doença calculosa, tá? A clínica de doença calculosa dela, ela foi colestectomizada, acho que aos 20 e poucos anos, mais ou menos. Lá já teve pancreatite biliar pós-colestectomia, tem transaminases cronicamente elevadas. E mais interessante, já teve época de a gente usar o Sacol para doença gordurosa não alcoólica, e quando eu fiz, normalizou. E eu creio que eu estava abafando que tinha normalizado porque era o NEST que tinha respondido ao Sacol, né? E aí, quando eu revi isso, meu Deus, tudo que eu lhe disse nos últimos 10 anos, esqueça, não é outra, né? Então, é interessante você ficar sempre se revendo seu diagnóstico. Continue tomando a cervejinha. Não posso ver. Gente magra, nossa. Ela fez o Sacol, normalizou tudo. Eu posso tomar minha cerveja? E assim... Esse caso que eu contei para vocês foi biopsiada, a Valéria revisou, não tem nada, gente, na biopsia. Isso. E é isso, mas eu não consigo o remédio dela. Mas toda magrinha que eu vejo novinha, outro dia foi uma aluna. Operou a vesícula, tá com dor de novo, já fico pois é. É isso que a Norma falou, é uma verdade, né? Se você não viu, não conhece, você não consegue fazer diagnóstico, né? E a coisa passa batido embaixo do seu nariz. Então, por isso que é super importante a gente mostrar esse tipo de casos, fazer uma revisão super legal, que nem a que você fez, Norma, porque isso eu acho que deixa aí na cabeça de todo mundo, ó, a próxima vez que eu vir um caso assim, eu vou pensar nessa doença, nessa entidade, né? Muito legal. Bom, já que nós estamos pensando... Oi, Eduardo. Não, já que nós estamos pensando, eu pedi para o Edmundo se ele lembra de uma paciente que ele cuidava, quando ele estava aqui, que chamava Rosaura. Lembro, uma senhora alta, morena, me lembro bem dela. A família inteira fez colecisté com que idade? Eram jovens, né? Bem jovens, né? Eles faziam colecisté com 20 e sangravam com 50. Já tinha duas irmãs e uma sobrinha. Fazer o cirrose biliar, né? A Rosaura tem isso. É verdade. Se você fez uma biópsia que ela tinha uma colestase pura, quando ela fez uma colangio na Itália, quando ela estava fazendo pós-doutorado, lembra? Mas nesse caso, Norma, a gente não vai fazer, no caso do gêmeo 2 aí, não vai tirar a vesícula dele e fazer uma biópsia na Colelap, não? Pelo menos, e foi assim, interessante que isso foi um artigo publicado em revista de cirurgia, né? Cirurgião sempre quer operar. Então, ele conclui dizendo que não é para fazer colestectomia de cara, não. Primeiro você faz o Sacol, e caso os sintomas não regridam, certo? E que ele continue tendo dor, e continue... Impressionante, até para coledocolitíase ou pancreatite biliar, ele não recomenda fazer a colestectomia. Porque o que ele diz é que esses cálculos que migram não são os cálculos da vesícula, são os cálculos intrahepáticos. Então, você faz a colestectomia e não mudou nada, porque a fonte do cálculo não é a vesícula, a fonte é dentro do fígado. Então, era um artigo de uma revista de cirurgia
em que ele não recomendava fazer colestectomia, mesmo nos sintomáticos. Nos assintomáticos ele nem cogita, mas mesmo nos sintomáticos, mesmo os que complicam com colestecolitíase ou pancreatite biliar, eles não recomendam fazer a colestectomia, inclusive aquela regra que a gente tem, quando você tem um paciente com colestecolitíase, você faz a CPR, limpa a via biliar principal e opera no dia seguinte ou 2 dias depois para evitar a colecistite. Diz que essa regra não precisa ser usada no LPAC, porque eles raramente fazem colecistite. Eles fazem colestecolitíase, mas não colecistite. Achei isso super interessante, uma cirúrgica. Eu acho que eles vão melhorar com o aumento da dose do Sacol. Também acho. É. E eu acho que o GM1 continua com dor por conta dos cálculos intrahepáticos. Tá? Agora, isso é uma coisa interessante, acho que a gente precisa conversar com nossos ultrassonografistas do coração, digamos assim, para pedir para eles ficarem mais atentos a isso, porque é absurda a diferença de sensibilidade do método se o ultrassonografista está atento para procurar o tal ponto ilhado hiperecóico no fígado ou não, é diferença de 5% para 90%. Tá? Então, se você manda ultrassons sem dizer o que você está pensando, a chance deles encontrarem vai ser mínima. Tem que ser um ultrassom, uma solicitação sensibilizada, digamos. Faz uma reunião com eles, apresenta o caso, mostra a doença, que aí eles vão procurar, porque esse é o problema. Quando a gente sabe, a gente procura, é o que a Lúcia acabou de falar, é o que você falou, é o que a Lúcia falou, e para eles vai ser muito legal ver essa causa de cometa, eles ver essas imagens, e eles vão começar... Eu acho que é interessante isso. A Associação Pernambucana de Rádio faz umas reuniões online agora, eu vou propor a Roberto Lemos para usar esse caso, Rodrigo. Bora lá de novo. Até porque, Norma, esse recurso do Doppler é muito utilizado pelos ultrassonografistas para avaliar cálculo renal, quando eles são bem pequenos. Então, é o mesmo artefato que se reproduz no fígado com litíase intrahepática. Então, assim, eles já normalmente utilizam esse recurso, mas para o rim. Então, passam a utilizar para o fígado também. Vou propor a eles. Parabéns, Norma. Parabéns, Rodrigo. Curti pra caramba. Excelente. Ô, Norma, gente, antes de terminar, eu queria só fazer uma pergunta para a Norma, que ela fez essa revisão. Ô, Norma, você não leu nada sobre o bezafibrato, né? No tratamento da LPAC, especificamente, né? Não, na LPAC não tem nada, não. Agora, assim, Elza, os trabalhos de tratamento são minúsculos. São ínfimos, né? É relato de caso. É relato de caso, é série de caso, a gente não tem nem estudo, assim, nem para comparar a dose. A maioria dos estudos falam de 7 a 10 miligramas por quilo, mas aí tem outro artigo que diz que pode até 20. Até 20. Ou seja, é achismo total, né? Ou seja, o que esse que falava do aumento da dose, ele diz que você começa com dose de 7 a 10 miligramas e vai aumentando de acordo com a necessidade. Necessidade é mais de 8 e cima. Não, eu entendi. Eu falei do bezafibrato, até porque eu falei totalmente off-label, né? Quando a gente lê sobre as colestases de uma forma geral, a gente tem a ideia que o tratamento da colestase no futuro é como se ele fosse à la carte, né? A gente vê onde vai ser a alteração da mutação e que transportador para você pensar de que maneira a melhor droga pode agir ali. E como os fibratos, eles realmente estimulam o MDR3, ele pode ser uma alternativa caso eles não respondam com a dose plena. Pode sim. Tem o efeito colateral dele é pequeno, porque quando é do ATP8B1 lá ou a BCB11, é a rifampicina que melhora, que melhora mais. Eles não usam as tustas oxicólicas, porque eles precisam que melhore outro transportador. Nem vai ser no canalículo. Eles conseguem melhorar no transportador de membrana basolateral, lá, os MPR4, 3 e 4 lá. Enfim, é outro mecanismo de ação. Mas é que a doença é nova e não tem muita coisa, né? É só pensando mesmo na fisiopatologia do negócio que poderia ajudar aí no tratamento. Eduardo, mais alguma coisa? Eu estava lembrando aqui de um caso, não sei se a Mary vai lembrar, que também era um paciente lá do nosso ambulatório que regrediu fibrose. E a gente achou o artigo, que era um artigo argentino. Regrediu o quê, Du? Regrediu o quê? Regrediu o quê? Fibrose. Fibrose. Era um